Oi, gente, para você que ainda não me conhece, meu nome é Carla e hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho. Talvez esse vídeo fique longo, mas eu quero que você fique até o final porque o Senhor ele vai falar com você. Eu senti fazer esse vídeo e tem algumas coisas aqui que eu vou detalhar para vocês. Eu quero que vocês agarrem isso, tudo que eu falar e tudo que será ministrado aqui. E eu só tô fazendo esse vídeo porque o Senhor tocou no meu coração e me incomodou pra fazer. Eu não ia, porque tem algumas coisas que nem minha família sabe que eu vou contar aqui pra vocês. E que talvez, através desse vídeo, eles vão saber. Mas, antes de falar pra vocês o meu testemunho, eu quero deixar alguns versículos que se encontram em Salmos 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu não nasci em berço evangélico. Eu cresci indo pra missa. Eu lembro que minha avó ela levava, tem algumas poucas recordações, mas minha avó ela levava pra missa. E a maior parte da minha família é católica. Alguns hoje aqui são evangélicos, poucos, mas a maior parte é do catolicismo. Eu fui criada praticamente pela minha mãe e minha avó, que ajudou bastante ela. Meu pai foi, a maior parte, ausente. À medida que eu fui crescendo, teve uma pessoa que minha mãe se relacionou, casou com essa pessoa. E a avó do esposo da minha mãe, na época, ela era evangélica. Hoje ela já dorme no Senhor. Mas através dela eu tive o primeiro contato com o Senhor. Eu tive o primeiro contato com a igreja evangélica. E eu lembro, eu tenho poucas recordações, quando eu ia com ela pra igreja, eu gostava daquele ambiente já. Eu já sentia uma coisa boa, sabe? E eu lembro que eu ia pra escolinha bíblica dominical e eu brincava lá com as crianças, eu gostava demais daquele ambiente. E a adolescência chegou, o colégio chegou e eu sofria muito bullying. Eu já fui chamada várias vezes na diretoria, minha mãe já foi, eu era... sabe, sempre minha mãe era chamada na diretoria porque eu praticava bullying. Eu comecei a me defender, então eu batia em quem praticava o bullying comigo, e eu fui criando aquilo, sabe, a rejeição por parte do genitor e o bullying que eu sofri na escola. Então sempre foi aquela criança que era cheia de trauma, cheia de rejeição, e eu não entendia o porquê as pessoas implicavam tanto comigo. E eu fui crescendo uma menina revoltada, cheia de rancor e cheia de ódio. Tanto é que as pessoas que me perguntavam, onde é que tá teu pai? Eu dizia para as pessoas, para mim meu pai tá morto. É muito forte isso, mas é a realidade. E talvez eu me emocione um pouco aqui, não porque eu ainda estou ferida por isso, não, porque eu passei 2 anos, depois que eu me converti, orando por isso, para que o Senhor ele curasse esse sentimento de rejeição por parte do genitor. Então hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento bom com ele. E glória a Deus por isso, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que cura. Mas eu fui crescendo com esse sentimento, sabe, de rejeição, de ser, sei lá, é um sentimento de abandono, né? E talvez você esteja passando por isso. E o Senhor, ele está contemplando você. Onde você está, você pensa que está esquecido, você pode ter passado pelo mesmo que eu, pela rejeição. Você talvez esteja passando pela rejeição, mas o Senhor ele não te rejeita. O Senhor ele contempla você onde você está. Ele tem uma história, ele tem um plano na sua vida. Assim como ele me alcançou, ele pode te alcançar também e transformar a tua história. E aí, essa foi uma brecha. Esse sentimento de revolta, esse sentimento de rejeição, de não entender porque não me ama, porque, sabe, foi ausente da minha vida. Eu não entendia, mas aí já era um plano do Senhor na minha vida, né? Quando muitos rejeitam o Senhor, ele nos olha, o Senhor ele nos escolhe. E nesse período de adolescência, eu tive depressão. E eu já tentei algumas vezes, né, contra a minha vida. E o Senhor me livrou de todas elas. Eu lembro que eu senti uma opressão terrível. Quando chegava 5 para 6 horas, eu dizia, Senhor, me leva, porque toda vez eu via um vulto preto sentado em uma cadeira lá, que tinha, sabe, do lado da minha cama, e ele ficava me olhando. E era uma opressão terrível todos os dias, quando dava 5 para 6 horas, quando estava anoitecendo, eu dizia, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Eu sentia um peso no meu quarto, era um frio estranho, sabe? Já vi várias vezes vultos pequenos de criança, vultos pretos maiores, e era o espírito da morte, querendo, sabe, tava me rondando ali para querer tragar minha vida, mas o Senhor, ele me livrou. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor tinha um projeto já. E mesmo que eu não entendesse tudo aquilo que eu estava passando, mas hoje eu entendo
que fazia parte da minha trajetória. E essas coisas que eu passei marcaram a minha trajetória para que hoje, quando eu penso em voltar para trás, quando eu penso em desistir da caminhada, o Senhor me diz: olha de onde eu te tirei. Glória a Deus. E eu mudei para outro colégio, onde foi o ápice do bullying, sabe, gente? E eu já levei até pedrada, literalmente, de pessoas. Tinha uma menina que implicava comigo e ela sempre me ameaçava na hora da saída, me pegar. Eu nunca fiz nada pra ela. E eu lembro até hoje, sabe, desse dia. Esse dia me marcou muito também. E eu lembro que ela ficava me peitando na hora da saída e o grupinho lá dela reunido e jogaram pedra em mim, porque eu não quis revidar, eu não quis brigar com ela, e aí eu fui embora. E na hora que eu tava caminhando pra casa, porque era perto da onde eu morava, me jogaram pedras, dizendo que eu era covarde, que eu tinha medo dela, mas aí eu fui embora. Então eu cresci com tudo isso acontecendo na minha vida. E aí eu falei pra minha mãe, ela não sabe de tudo isso que eu passei, tudo isso que eu vivi, mas eu falei pra ela, eu disse: eu não quero mais ficar nesse colégio. Aí foi que eu mudei pra outro. E aí começa a minha história com o Senhor. É aí que o Senhor me encontra. Eu mudei de colégio. E nesse colégio tinha um rapaz que ele era evangélico. E eu não sei se vocês sabem, mas tem igrejas que tem células. Então as pessoas se reúnem para pregar a palavra de Deus. E esse menino fazia parte dessa igreja. E o Senhor tocou no coração dele para que ele fizesse essa célula lá na nossa sala.